Os dias são longos, mas os anos são curtos. Já fazem mais de 6 anos que eu comecei a trabalhar na Netflix. Parece que foi ontem que eu fui para o escritório em Los Gatos pela primeira vez. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando tomei notícia do meu aniversário de trabalho alguns meses atrás. Após criar esse canal, eu comecei a andar pelas comunidades online de programação no Brasil. E notei que muitas pessoas têm vontade de trabalhar em uma FANG, ou pelo menos curiosidade sobre o assunto. Então eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência sobre a Netflix e o Silicon Valley em geral. Bem, talvez isso funcione para impulsionar o sonho de quem quer trabalhar no Silicon Valley. Eu nasci em uma pequena cidade de Minas Gerais, com poucas condições, e sequer me formei em ciência da computação. Eu tinha acesso a um PC com poucos upgrades ao longo dos anos, mas sempre tive curiosidade e a vontade de aprender a programar. Eu quero dizer que é possível para qualquer um trabalhar no Silicon Valley ou qualquer outro lugar que ofereça posições de tecnologia. Não quero minimizar o esforço necessário, mas ao mesmo tempo, se você se interessa em aprender sobre computação e é algo que te anima, existem milhares de oportunidades te esperando. Bem, dito isso, eu me mudei para o Silicon Valley há quase 20 anos atrás e trabalhei em diferentes empresas. Algumas empresas que você já ouviu falar e outras mais obscuras. Startups, empresas de videogame, telefonia e vários projetos que algum dia merecem o próprio vídeo, se pelo menos pela parte cômica da situação. E de volta à Netflix. Eu só fui tomar conhecimento do Culture Deck da Netflix alguns anos depois do seu lançamento. Eu estava trabalhando em uma empresa de videogames na época. Eu estava conversando com um colega de trabalho sobre nossa infraestrutura e ele comentou sobre uma apresentação da Netflix e como eles faziam deployments. Um dos nossos assuntos favoritos nessa época eram functional programming e sistemas distribuídos. Enfim, esse meu colega de trabalho então me perguntou o que eu achava do Culture Deck da Netflix. Eu nunca tinha ouvido falar desses slides, mas comentei que iria dar uma olhada. Eu estava mais interessado em ler artigos técnicos e uma apresentação sobre a cultura de uma empresa me parecia propaganda de RH. Ainda assim eu fui ver do que se tratava, afinal eu era assinante da empresa e vira e mexe estava escolhendo filmes e séries no site da Netflix para assistir os DVDs, que eram enviados pelos correios como um bom homem das cavernas. Eu dei uma olhada nos slides e qual não foi a minha surpresa? Esses slides de 2009 mexeram comigo. Era o que eu queria. A ideia de freedom e responsibility e principalmente trabalhar em um dream team. Ao mesmo tempo que o Culture Deck me deixou inspirado, a Imposter Syndrome me bateu forte. Afinal, quem sou eu para ir trabalhar em um Dream Team? Eu não tenho um diploma do MIT, não é mesmo? Poucos anos mais tarde, eu estava pronto para mudar de emprego. Eu tinha uma oferta para ir trabalhar na Apple e uma oferta para ir trabalhar em uma outra empresa, que faz parte da história da computação, mas com a oportunidade de escrever código em tecnologias que me interessava e, acima de tudo, com um manager super bacana. Bem, essa experiência infelizmente não durou muito. A empresa fez algumas mudanças, me colocaram em uma equipe diferente, o manager que eu gostava saiu da empresa, entre outros problemas. Bem, eu olhei para um lado e para o outro e decidi que estava na hora de mudar de emprego. Eu estava pensando onde eu gostaria de trabalhar, qual o tipo de tecnologia e qual o domain que me interessava. Enquanto estava filosofando sobre a vida, um colega de trabalho de vários anos atrás me mandou um e-mail. Ele estava trabalhando na Netflix e a equipe dele estava procurando por alguém que tinha experiência em Distributed Systems e que ele achava que eu iria ser um bom candidato. Até então, Imposter Syndrome me impediu de entrevistar na Netflix, mas dessa vez eu resolvi arriscar. Qual não foi a minha surpresa quando eu recebi minha oferta? Eu gostei do meu manager, de qual seria a minha função e, acima de tudo, eu estava empolgado e preparado para ir trabalhar em uma empresa que operava de forma diferente do Silicon Valley. Até mesmo a localização da empresa em Los Gatos me atraiu. Eu já estava ficando cansado de morar no meio do Silicon Valley. Eu recomendo dar uma olhada no Culture Deck da Netflix. Ele foi atualizado algumas vezes ao longo dos anos, mas na maior parte o seu conteúdo é o mesmo. É uma proposta diferente das demais empresas. Não é para todo mundo, mas os valores ali geralmente se alinham com engenheiros de software. Por exemplo, a ideia de freedom e responsibility é inerente à cultura da empresa.
E é comum alguém mencionar esse valor, até mesmo em conversas informais, FNR. A maior parte das empresas tem uma cultura top-down, e até mesmo trabalhadores um pouco mais rebeldes como eu se restringem e andam na linha. Existe um certo conforto em seguir regras porque você defere responsabilidade. Eu vou citar um exemplo de FNR na prática que aconteceu na minha equipe. Existe uma série de tecnologias que é considerada o paved path, ou seja, o que a equipe de plataforma se propõe a dar suporte. No caso da JVM, isso significa escrever código em Java. Bem, minha equipe resolveu alguns anos atrás utilizar Kotlin. Nós exercemos a liberdade de sair do paved path e escrever código em Kotlin. E é interessante notar o efeito do uso da liberdade em termos de responsabilidade. Se algo der errado devido a essa decisão, é o nosso problema e nós arcamos com as consequências. Nós fazemos o upgrade das versões do compilador e temos que resolver por nós mesmos problemas causados, por exemplo, pelo uso de coroutines. De certa forma, isso conduz a um ambiente de ownership e, acima de tudo, de maior empenho para que tudo ocorra da melhor maneira possível, uma vez que foi a nossa escolha. Esse exercício de FNR é encontrado por toda a empresa. No caso de linguagem de programação, a maioria das equipes que utiliza a JVM escreve código em Java, mas você encontra outras equipes que, assim como minha equipe, optaram por adotar uma tecnologia diferente na JVM. Kotlin, Scala ou Clojure, por exemplo. Vou citar um outro exemplo menor de como os valores encontrados nesses slides se aplicam na prática. Os slides citam honesty and judgment como valores. Na maioria das empresas que eu já trabalhei, quando você faz o pedido de reembolso de alguma despesa, você precisa apresentar um recibo. A primeira vez que fui preencher um formulário para pedir um reembolso, eu notei que o campo para o recibo era opcional. É um pequeno detalhe, mas que mostra os valores da empresa. Você foi contratado porque é um adulto honesto e possui bom julgamento. Portanto, sua palavra basta. Um dos benefícios famosos é a licença de maternidade e paternidade. Geralmente, empresas têm regras definidas sobre pagamento, quantos dias de licença de maternidade, etc. Na Netflix, essas regras não existem no seu contrato ou em algum manual de RH. É esperado que o trabalhador e seu manager exerçam um bom julgamento. Quando minha filha nasceu, eu tirei 3 meses de licença e eu observo mães que tiram 1 ano de licença de maternidade sem problemas. Quem tem filho sabe a dificuldade de trabalhar e cuidar de crianças, principalmente recém-nascidos. Claro, as pessoas questionam se tudo funciona como descrito nos slides. É óbvio que nem tudo é perfeito. Afinal de contas, nós estamos descrevendo relações humanas. Ao longo dos anos, a política da empresa também foi se alterando. Mas dito isso, a razão pela qual continuo trabalhando na Netflix é porque eu acho ser uma excelente opção quando comparado com outras empresas. Um outro lado interessante para engenheiros de software em trabalhar para uma FANG é a especialização. Eu acho que nesse ponto da minha carreira eu já trabalhei em empresas de todos os tamanhos, de startups a empresas que servem tráfego por todo o globo. Nesse ambiente é mais fácil se especializar se comparado a empresas menores. Devido à larga escala, você descobre vários bugs em software que são comuns na indústria e se depara com todos os edge cases possíveis em sistemas distribuídos. A maioria desses problemas nunca se manifestam ou são tão raros em uma empresa menor que na maioria das vezes é um melhor investimento você ignorar o problema e ir trabalhar em outras tarefas que são mais importantes para a empresa. Por exemplo, a minha equipe já encontrou e convive com alguns bugs no banco de dados Cassandra, Cockroach, casos raros de concurrence pelo globo, bugs no compilador do Kotlin e até mesmo dentro da JVM. Um outro ponto interessante é a performance. Na maioria dos casos, especialmente em empresas pequenas, performance raramente é um problema. Mas quando você está servindo dezenas de milhões de pedidos por segundo, optimizações no código trazem um impacto visível. Eu trabalhei em um projeto de migração que durou mais de 1 ano. Nós estávamos migrando um serviço com um alto número de pedidos que foi escrito quando a empresa foi fundada e precisávamos modernizar a infraestrutura. Eu geralmente chamo esse tipo de projeto suicida. Se algo der errado, todo mundo vai aprender o seu nome. Se tudo correr bem, a maioria das pessoas sequer vai notar. Mas verdade seja dita, eu gosto desse tipo de projeto. A primeira regra é não causar problemas e manter o status quo.
Mas como todo desenvolvedor de software, durante o processo eu fui fazendo pequenas optimizações. E ao longo do projeto nós conseguimos remover centenas de máquinas que não eram mais necessárias, ao mesmo tempo que conseguimos diminuir a latência dos pedidos. É difícil encontrar esse tipo de oportunidade em uma empresa servindo tráfego em números menores. Claro, trabalhar em uma FAANG ou qualquer outra empresa grande de tecnologia, comparado com empresas menores, são trade-offs. Eu pessoalmente aconselho ao pessoal começando a trabalhar em diferentes indústrias e empresas, em etapas diferentes. E eu aprendi bastante coisa trabalhando em startups, assim como em empresas grandes. Bem, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. O vídeo de hoje foi mais informal e faz parte da playlist Papo de Desenvolvedor, onde os assuntos não são tão técnicos. Eu espero que o vídeo tenha respostas para perguntas que recebi nos comentários do YouTube e no Reddit. Estou preparando mais alguns vídeos técnicos para os próximos vídeos. Espero que eu possa retornar a fazer vídeos na mesma cadência de antes. Até a próxima!